já publicou uma matéria no qual se fala do definhamento da Igreja Episcopal nos Estados Unidos. Definhamento que evidentemente é fruto do liberalismo teológico que está varrendo aquela denominação nas últimas décadas. E alguns leitores e amigos nos têm perguntado se essa abertura da Igreja Episcopal ao liberalismo teológico não é algo natural, pois, afinal de contas, a Igreja Anglicana é ou não é uma igreja aberta, uma igreja inclusiva? E se somos uma igreja inclusiva, do que é então que os anglicanos ou os episcopais conservadores estão reclamando? Esse é o tema do vídeo de hoje, porque fazemos o que fazemos. De fato, o anglicanismo é uma tradição cristã inclusiva. Afinal de contas, há uma expressão que é muito peculiar ao anglicanismo, que é a via média. O anglicanismo é aquela tradição cristã que ao mesmo tempo é reformada, é evangélica, mas também está aberta à tradição da igreja, à liturgia da igreja, à história da igreja. De modo que, dentro do anglicanismo, várias correntes têm convivido, várias tensões têm coexistido. Então você tem uma igreja mais litúrgica, uma igreja mais moderada, uma igreja mais evangelical. Você tem espaço para a convivência de calvinistas e de arminianos. Há casos até de convivência entre imersionistas e aspersionistas, ou seja, cristãos que batizam por imersão e cristãos que batizam por aspersão. Tudo isso, às vezes, convive dentro do anglicanismo. Então, nesse sentido, o anglicanismo é, sim, uma tradição cristã inclusiva. Nós valorizamos, nós até incentivamos isso que se chama de via média, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, do diálogo, do entendimento, do respeito mútuo. Então, nessa primeira parte, a nossa resposta é sim. O anglicanismo é uma tradição cristã inclusiva. Mas isso justifica abrir as portas da igreja ao liberalismo teológico? Agora, infelizmente, esse casamento entre episcopais e teologia liberal não é um fenômeno exclusivo dos Estados Unidos. Aqui no Brasil também, aquela que é a mais tradicional denominação anglicana, também tem namorado e até se casado com o liberalismo teológico em muitas ocasiões. E nós temos ouvido dessas pessoas que, pelo fato de nós, conservadores, não aceitarmos que eles introduzam o liberalismo na igreja, no anglicanismo, então nós não seríamos de fato anglicanos, porque ser anglicano é aceitar a diferença. Então eles usam esse inclusivismo da Igreja da Inglaterra, essa via média do anglicanismo, para justificar a introdução do liberalismo na igreja. No entanto, eles esquecem que o anglicanismo, a via média, o respeito, o diálogo, não tem nada a ver com relativismo teológico, relativismo moral, muito pelo contrário. Tem uma expressão que a Igreja Anglicana muito usa e é atribuída a Santo Agostinho, que diz o seguinte: naquilo que é essencial, unidade. Naquilo que não é essencial, diversidade. Isso é via média. Naquilo que a Bíblia expressamente não ordena, nós respeitamos as diferenças. Mas naquilo que a Bíblia claramente coloca uma lei, uma ordem, um princípio, então ali precisa haver unidade. Se o anglicanismo prega diversidade no não essencial e unidade no essencial, então não há espaço para o relativismo. Se há um essencial, então há barreiras, há limites, há até um ponto em que nós podemos ir e dali nós não podemos ultrapassar. Agora, todo esse problema com os liberais não nos deve fazer abandonar a via média anglicana. Muito pelo contrário.
eles estão desrespeitando a Via Média, estão desrespeitando os fundamentos da fé cristã, estão desrespeitando aquilo que é a essência do anglicanismo, aquilo que é a essência da igreja, e isso é um problema deles. Muito pelo contrário, nós deveríamos acreditar na Via Média, acreditar nesse diálogo, nesse respeito entre os cristãos, entre as tradições cristãs. E eu fico muito triste quando eu vejo que nossos irmãos reformados, conservadores, calvinistas, eles têm uma dificuldade enorme em aceitar o outro. Então, uma coisa que eu observo, por exemplo, é que para muitos calvinistas, ser reformado é sinônimo de acreditar nos 5 pontos do calvinismo, por exemplo. Quando muito melhor, muito mais saudável seria dizer que ser reformado é acreditar nos 5 princípios da reforma protestante, que é somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a Deus toda a glória e somente salvação pela graça. Isso é ser reformado. Quando nós nos unimos nisso, as outras coisas, elas são acrescentadas. E naquilo que nós não conseguimos concordar ponto a ponto, nós podemos respeitar. Isso é ser reformado, é ser cristão, é fazer parte daquela igreja que é uma única igreja de Jesus Cristo. Se você também tem alguma questão para enviar para a nossa série de vídeos, escreva para marcelolemos.editor@hotmail.com ou então acesse www.igrejaanglicana.com.br. Nesse endereço você vai encontrar muita informação a respeito do anglicanismo reformado no Brasil. Um abraço e até o nosso próximo encontro.